Vamos entender então esse processo de sístole e de diástole. A pressão arterial sistólica, que é o momento de sístole do meu coração, é o valor que eu vou avaliar, né, quando o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a aorta. Então o sangue veio lá do meu corpo, entrou dentro do meu coração, fez todo aquele processo que precisa fazer e agora ele encheu meu ventrículo esquerdo, que vai fazer a contração e liberar esse sangue para a aorta. Então ele tá lá e vai fazer, né, para liberar o sangue. Essa pressão é a pressão que eu vou medir. Qual o valor dessa força de contração que o ventrículo esquerdo precisa fazer para jogar o sangue que está dentro dele para dentro da aorta de uma forma que seja suficiente para irrigar todo o meu corpo e dar essa resposta positiva, né? Então, o valor que se estima para que a sístole funcione de forma adequada, que não tenha ali comprometimento dela, seria o valor de 120 a 140 milímetros de mercúrio. Outra coisa, eu tô falando de pressão interna, então eu vou estar trabalhando com essa medida de milímetro por mercúrio. Mas aí seriam esses valores maiores, de 120, 140, também conhecido como 12, como 14, que normalmente a gente tira o zero quando a gente vai passar essas informações. Pressão arterial diastólica, é o momento da diástole. Então, nesse momento, é o momento em que o ventrículo esquerdo vai voltar a encher. Então, a medida da sístole e da diástole ela é em momentos invertidos. Eu vou expulsar o sangue, encher o coração, encher tudo que é canto, e eu tô medindo ali aquela pressão que está sendo exercida. A outra pressão que eu vou medir é o tempo em que o meu ventrículo esquerdo consegue fazer aí esse processo de encher para depois esvaziar. Então, esse valor de quanto tempo, né? Qual que é a pressão do sangue que está vindo para o corpo, para dentro do meu ventrículo esquerdo, eu também vou medir, também vou medir, né, em valores de milímetros por mercúrio. E a média é que seja por volta de 80, que é o famoso 12 por 8, 140 por 80, ou o 120 por 80, 12 por 8. 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou também o 140 por 80, que é o 14 por 8, 130 por 80, que é o 13 por 8, e por aí vai. A gente, na hora de falar esses números, a gente tem o hábito de tirar os zeros, tá? Mas na forma, digamos assim, do livro de se dizer, de se conversar sobre a pressão arterial, a gente fala nesses valores cheios, 120, 140, 80 milímetros por mercúrio. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse processo da sístole e da diástole. Qualquer coisa, né, vocês podem me perguntar. Então, aqui para tentar fazer um resumão sobre isso, como que funciona o processo então. A sístole, ela é o momento que meu coração ele se contrai. Nesse momento que eu aperto, eu vou verificar essa saída de sangue de dentro do meu ventrículo. E aí eu vou observar esse movimento e como ele tá acontecendo, qual que é a força que ele está exercendo. É claro que a gente não vai, né, checar a pressão arterial assim, a olho nu. A gente tem equipamentos e daqui a pouco eu vou falar deles. Mas é só para vocês entenderem o que acontece no processo de sístole e no processo de diástole. Na diástole é um momento de relaxamento do meu coração. Ou seja, é um momento que ele tá só lá parado esperando ele se encher. Então é um momento em que tá entrando sangue aqui no meu ventrículo. E aí, depois que entra no sangue, né, durante esse processo de diástole, pá, eu faço a sístole.
Aí aqui eu fiz um outro resuminho de como que seria isso. Então, a pressão arterial. Esse valor que eu tenho falado, tá? Ele é referência para adulto. Cada fase da vida vai ter um valor considerado mais próximo do normal. Mesmo assim, não é todo adulto que o normal vai ser 12/8. Pode ser que esse valor para algumas pessoas seja baixa, para outras pessoas já seja alta. Então, assim, a gente precisa acompanhar sempre o caso como um todo e ver se a pessoa tá com algum tipo de sintoma e tudo mais, avaliar tudo. Então, o maior número de pressão é a pressão sistólica, que é o 120, o 140, o 110, o 12, né? Digamos assim. Nesse momento da sístole, eu vou gerar uma pressão sanguínea de alta contração do meu coração. Lembrando que esse é o momento que o meu coração se espreme, joga tudo para fora. A menor pressão, né, um número menor, é a diástole. 80, 90, 70, né? Fica mais por volta do 80 mesmo, que é o nosso 8. A diástole é a pressão sanguínea de baixa contração, ou seja, de relaxamento. Meu coração tá só aqui, ó, esperando ele se encher de sangue, calminho, aí ele pá. Aí ele tá aqui, calminho, aí enche de sangue, pá, contrai. Então é assim mais ou menos que funciona o fluxo e vai ser isso que nós iremos aferir quando a gente checar a pressão arterial da pessoa. Então, a pressão alta, né, acaba que é um problema de saúde pública e muitas pessoas têm esse problema. E é importante eu entender que o valor normal de pressão arterial adulta é de 120/80, que é o famoso 12/8. Esse é o normal geral, considerado para a maioria das pessoas adultas, né? Como eu falei para vocês, tem diferença dos valores para criança e adolescente. Mas esse padrão, ele é reconhecido como 12/8, né, o 120/80 milímetros de mercúrio, e ele é reconhecido mundialmente aí, que a gente considera que acima de 140, eu vou falar dos valores mais pra frente, mas assim, que a gente considera que o valor normal é o 12/8, podendo se esticar ali até o 14/8. 140/90 também dá para considerar, mas que ultrapassou disso, a gente precisa tomar bastante cuidado e algumas vezes precisa até mesmo correr com a pessoa para o serviço de emergência. Então, quando a pressão ultrapassa alguns valores estipulados, como ultrapassa o valor de 140/90, ou seja, a pressão está 180/100, ou seja, 18/10. Então ela tá muito alterada e aí a gente precisa verificar no outro braço, mas de preferência já ligando para a ambulância junto, para não perder mais tempo, porque essa pessoa tá numa situação grave que precisa ser revertida com medicamentos na veia normalmente, para tentar auxiliar nesse processo dela. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente aferir a pressão dentro da farmácia, porque o segredo não é o aferir. O aferir, com essas maquininhas mais modernas, é até muito tranquilo, é só você saber posicionar ela no local certo. Posicionou, apertou o botão, ela vai te falar tudo que você precisa saber. A questão é o que eu vou fazer com essa informação. Porque se um paciente ali dá uma pressão de 100/5 milímetros de mercúrio, ou seja, 10/5, você faz o quê? Você aferiu. Ela foi lá na farmácia, você aferiu, e aí o paciente, o resultado foi 100/50, 10/5 milímetros de mercúrio. E aí? Ou você tem um paciente que vai lá na farmácia e averigua e dá uma pressão super alta, como por exemplo 180/100 milímetros de mercúrio, que é o 18/10. E aí? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse ato de aferir a pressão, ele não é só isso, porque se estiver alterado, eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente precisa ter todo esse raciocínio, né? Mas vamos continuar. Deixa eu ver o tempo desse vídeo.
Eu acho que eu vou pausar, porque eu vou começar a falar um pouquinho sobre os sintomas da... Não, acho que dá pra ir, vamos lá. O que que acontece? Entendendo todo esse processo da pressão, algumas pessoas vão sofrer de uma doença que é chamada de hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. E aí eu preciso saber diferenciar o que que é uma pessoa que está com pico, né, de hipertensivo, que ela tá com a pressão alta ali por algum motivo estressante, acabou de se envolver em um acidente, ansiosa com algum tipo de viagem, enfim, que é uma situação particular, e a pessoa que de fato tem a hipertensão arterial sistêmica, que é pressão alta o tempo todo e que se eu não tomar remédio descontrola, e eu preciso saber se a pessoa tá tomando os medicamentos certinho. Tudo precisa ser feito seguindo o protocolo. Então, muitas vezes a gente descobre a doença, né, hipertensão, a pressão alta, por conta de alguns sintomas que nos ajudam, né, a entender que não tá tudo ok no nosso organismo. E aí, quando a gente vai relatando esses sintomas para o médico, a primeira coisa que ele desconfia e pede é um exame de sangue, né, um hemograma, e faz com você ali a sua aferição de pressão. Então, falando dos medicamentos propriamente ditos, a gente tem inúmeros medicamentos. Então, para tratar a hipertensão arterial sistêmica, nós temos muito medicamento mesmo, é muita opção para quem sofre com essa doença poder escolher tranquilamente. Eu não me dei bem com esse, eu posso ir lá e trocar tranquilamente. Não eu ir, né? Mas eu vou pedir pro médico assim: olha, não me dei bem com esse medicamento. Tem algum medicamento que faça o mesmo efeito, mas que seja outro? Tem vários. Então, eles são divididos em algumas classes específicas, já que a gente tem muitos. Então, eu dividi eles em alguns grupos, em algumas situações específicas, para que facilite o entendimento. E ele vem dividido assim para a vida mesmo também, tá? Não foi uma divisão que eu fiz exclusivamente, não. Mas eu vou pausar o vídeo e a gente começa a falar deles no próximo vídeo.